Fala pessoal, no mês de agosto desse ano de 2022 eu realizei uma das coisas mais legais que já vivenciei até hoje, que foi a Guitar Show Tour que rolou no Brasil. 16 datas organizadas por mim de forma independente, obviamente em parceria com todos os organizadores que acreditaram no meu trabalho, mas basicamente o corre inteiro de idealização de logística, falar com as pessoas, né, marcar, negociar, tudo é comigo. E já é a terceira vez que eu faço isso. Eu fiz em 2019, 2018 e agora repeti isso aí de uma forma até maior em 2022. Antes de mais nada, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações de quando eu upar vídeo novo e também dar like no vídeo, que isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo aqui é relevante, beleza? Então fazia 3 anos que eu não ia ao Brasil, né? Passei a pandemia inteira aqui nos Estados Unidos e isso foi uma coisa que, né, fez eu amadurecer muito, porque foi uma experiência pessoal onde eu tive que me reinventar em vários aspectos profissionais, pessoalmente também falando. Depois desse tempo todo, muita coisa mudou na minha carreira nesses 3 anos. Eu trabalhei muito, entrei no Red Devil Vortex, bastante coisa aconteceu na minha carreira solo também. E foi muito legal ver o quanto as coisas amadureceram da relação do pessoal comigo também e ver as pessoas saindo de casa para vir me ver tocar. Muitas das cidades que eu vinha tocar pela segunda vez nessa turnê que eu já tinha passado em 2019, o pessoal voltou para ver, reconheci várias pessoas. Isso para mim foi uma das coisas mais legais. E também ver o quanto de gente jovem tinha nos eventos, de guri de 10 a 22 anos, ou até menos que 10 anos em alguns casos, curtindo guitarra e realmente apaixonado pelo instrumento. Então pra mim foi muito satisfatório ver que realmente a intenção do meu trabalho, que é inspirar as pessoas através do heavy metal e da guitarra, tá conseguindo se transportar pra vida real, não só na internet, o que é pra mim o que mais vale, obviamente. Bom, no final desse vídeo eu também vou anunciar quem ganhou o sorteio da LTD MT-130, então fiquem ligados até lá. E agora eu vou contar alguns dos destaques dessa turnê, indo de região em região. Foram 16 datas aí ao longo de 1 mês e meio, onde eu fui desde o Nordeste até o Rio Grande do Sul, né, até minha cidade natal, Bagé. E começamos em Poços de Caldas, em Minas Gerais. Já foi a segunda vez que eu toquei, organizado pelo meu brother, o Tim Alan. Me recebeu de braços abertos novamente, o cara muito massa, ele tem um estúdio rock, toda a cena de rock and roll, heavy metal, né, orbita por volta daquele círculo ali de bandas e as bandas que ele produz. Ele também é um baita de um guitarrista, um grande produtor. Reconheci várias pessoas que vieram em 2019, né, e nesse dia também eu assinei a primeira guitarra da tour, que depois, fazendo o resto das datas, eu me dei conta que virou uma tradição de praticamente todo evento o pessoal trazer uma guitarra para eu assinar, o que foi muito foda. Depois disso eu parti para Belo Horizonte. E, cara, nesse dia rolou um bagulho muito louco, né? Me lembrou do quanto esse lance de estrada o cara tem que estar disposto a em 30 minutos fazer acontecer, passagem de som, montar tudo, ter uma proatividade muito grande e não pensar tanto no trabalho que as coisas vão dar e sim no resultado, né? Então, né, eu já tinha ido de ônibus de Poços pra BH, e aí cheguei na escola EMP, onde foi realizado o evento. E aí a sala que ele tinha preparado, ele não se deu conta, o organizador, o Márcio, a sala tinha um som completamente vivo. Comecei a passar o som, falei, cara, não tem como ouvir. Não é que o equipamento de som que a gente tem é ruim, mas não tem como ouvir. Ele falou, cara, tem outra sala aqui, só que essa sala tá tendo aula, a gente vai ter meia hora pra desmontar tudo, bateria, todas as cadeiras e tal, colocar lá. E aí eu falei, cara, eu prefiro, né, atrasar um pouco e correr esse risco de repente não dar certo na outra sala, a gente volta pra essa, mas vamos tentar resolver. Então a gente ficou ali fora esperando o evento que tava rolando dentro da sala acabar, pra gente pegar e desmontar a batera, tirar tudo que tava do caminho, botar todas as cadeiras, montar o equipamento, passar som em meia hora, a gente resolveu tudo, ficou uma puta de uma sonzeira assim. E no final foi uma das datas mais legais, inclusive saca só essa foto, que ficou mais ou menos uns 6 participantes do evento no final, todos eles compraram a minha camiseta, esse modelo aí que tá passando na tela, que eu fiz especialmente pra tour, e a gente ficou batendo papo lá por tipo 1h30, assim. Cara, foi muito foda porque durante as primeiras 2 semanas no Brasil, já que fazia um tempão que eu não ia, eu fiquei muito aqui nos Estados Unidos e a cultura deles é muito mais fria, né? Eles são muito menos sociais, muito menos comunicativos que o brasileiro. E foi nesse dia aí que eu fiquei completamente em choque, como que, por mais que obviamente os caras foram pra me ver, a gente já tinha o assunto de guitarra, metal em comum, mas o quanto aquela conversa foi legal, foi natural,
por 1h30, depois de já estar cansado, depois do evento, todo mundo se abrindo muito, assim, de uma forma muito fácil. Foi aquele negócio, tipo, aquele choque cultural que rolou, assim. Isso aconteceu todos os dias durante as primeiras 2-3 semanas que eu ficava em choque com alguma coisa que acontecia durante o dia a dia, que eu pensava, cara, isso em LA nunca ia acontecer. Então, esse foi um ponto muito legal, pessoal, da tour. Bom, depois de Minas Gerais eu parti pro Nordeste, eu fiz 3 datas, Natal, Fortaleza e Maceió. Então eu fui para Natal, quem me recebeu e organizou o evento foi o Pedro Fernandes, que é um baita de um guitarrista, eu inclusive participei do EP dele. Também foi um dos destaques e surpresas da tour, porque como eu não tinha ido na cidade, o bar lotou completamente, mas o lance do Nordeste é que tinha um espaço muito pequeno entre os dias e a distância era muito grande das cidades. E como sou eu que faço esse lance de planejar a logística, de onde que vai sair, quem que compra passagem, se vai ser de ônibus, se vai ser de avião, orçar, o que é possível no orçamento da turnê, tudo isso quem faz sou eu. Então eu tive que calcular muito bem e ter pouco espaço. Por exemplo, eu terminei o evento em Natal, dormia 1h da manhã, às 5 já estava de pé para pegar o ônibus às 6, chegar lá em Fortaleza, se não me engano, eu cheguei 4 da tarde, o evento já começava às 7, então já tive que ir direto montar. E nesse evento também toquei com meu brother Cesário Filho, que é um baita de um guitarrista, também já tinha tocado com ele da última vez que passei por Fortaleza. Bom, missão Fortaleza cumprida, depois peguei o avião, fui pra Maceió e lá eu toquei com um cara muito foda, que é o Oliver Christian. Ele tem um projeto chamado Liver Plate. Quem organizou esse evento foi o Márcio Paiva, que eu conheci aqui em LA, estudava no EMAI, grande parceiro, me recebeu lá. Então foi o primeiro evento com grande estrutura, né, comparado aos outros que eram uma capacidade menor e tal. E teve gente que viajou 2 horas, 3 horas pra me ver, eu lembro que o pessoal comentou isso aí. E também bastante gente jovem no evento, como eu tô mostrando aí na tela, o que foi muito, muito massa. Bom, após o término das datas do Nordeste, eu fui pra São Paulo. E esse evento, cara, eu nunca vou esquecer. Teve algumas coisas muito especiais sobre aquele dia. Começando pela abertura do evento, eu consegui chamar o Arthur Santos, que pra mim é o melhor guitarrista juvenil do mundo hoje em dia. Ele tem acho que 15 ou 16 anos hoje em dia. E o que esse cara toca, não só no Instagram, mas em pé, ao vivo, cara, é um troço que é inacreditável. Também um sonho, né, que eu sempre tive, cara, uma das bandas que mudou a minha vida foi o Angra, né? E eu sempre tive esse sonho de trocar uma ideia com o Rafael, e eu convidei ele pra tocar 2 músicas nesse workshop e ele aceitou. E a gente tocou Acid Rain e Nova Era. Então, cara, ele chegou lá assim, a gente passou o som, organizou quem que ia fazer tal verso. Saquem só aí na tela um trecho da gente tocando Acid Rain. Dias depois eu voltei para São Paulo e participei ainda do Amplifica, que é o podcast dele, né? Inclusive vocês podem conferir aqui no YouTube a minha participação no podcast. Tem um episódio de quase 3 horas, tem uns cortes também. A gente fez um som, trocou uma ideia sobre tudo, carreira, música, composição, tecnologia na música. Cara, foi um papo muito foda e mais um sonho que eu realizei envolvendo ele. Porque tocar uma coisa, mas sentar pra conversar 3 horas, ainda 3 horas gravadas, que o pessoal vai ver e com interação de perguntas da galera, isso foi um troço, cara, surreal. Bom, então o evento de São Paulo foi animal, e aí depois parti para a primeira vez dessa viagem no Rio Grande do Sul, vi meus pais, passei o Dia dos Pais com meu pai, que não acontecia já há anos, né? E como de tradição, quando eu tô no Rio Grande do Sul, ele tira uns dias pra me levar de carro nas datas. Então a gente foi até Caxias do Sul. Toquei na que pra mim é a melhor escola do Rio Grande do Sul, a Art Stage. Cara, bizarro a estrutura dos caras. O Sasha, que é o meu brother, que é o dono, ele é não só um músico incrível, mas um cara de uma visão muito foda, assim, muito além. E o evento lá foi muito, muito legal, assim, cara. E naquele ponto ali o merchandising já tava saindo bem, vendi vários vinis também. Esse aqui, o Dark Secrets, que é o vinil do Red Devil, né, do nosso último EP. Eu levei umas quantas cópias, vendi tudo, vendi todos os CDs desse aqui também. Todas as minhas camisetas, tive que fazer mais, fiz o Red Devil também mais e praticamente vendeu tudo. Foi muito, muito foda. Depois parti pra Santa Catarina e toquei pela segunda vez nas cidades de Criciúma e Floripa. Depois de Floripa subi pro Paraná. E ali eu trabalhei com uma empresa chamada Vostrom. Ela organizou 2 eventos, né? Um em Londrina e um em Maringá. E antes de tocar nessas 2 cidades eu fui para Curitiba, né?
E quem organizou isso aí foi o meu brother, o Darlan. Ele me colocou em contato com o pessoal da 180 BPM, que é uma escola incrível lá. Veio até o Renan Zonta, do Electric Mob, que pra mim é uma das melhores bandas do Brasil no momento. Ele é um dos melhores vocais do mundo, na minha opinião. Londrina foi pra mim a maior surpresa da tour. Cara, tinha várias cadeiras, lugares gigantes e tal, mas eu pensei, né, não sei se era entrada franca. Não sabia qual era a cultura da cidade, nunca tinha ido lá. Quem ia abrir era o Vander Lourenço, que tava fazendo essas datas e também trabalha na Vostor, que é essa empresa que eu falei dos gabinetes de guitarra. Passa assim a mão na cortina pra ver quem tava lá. Cara, tinha quase 100 pessoas, foi bagulho absurdo assim. E foi uma das datas mais surpreendentes e um dos bagulhos mais legais que aconteceu nessa tour, assim, porque eu não esperava, nunca tinha ido lá. Depois fui pra Maringá, mesma coisa, lotou, cheio de gente de banda local, da cena de rock, assim, gente que viajou de outra cidade. Depois disso, eu já tava meio que no final da turnê e eu fui pro Rio Grande do Sul finalizar, né, as últimas datas, que era Camaquã, Santa Maria, Porto Alegre e Bagé, que é minha cidade natal. Só que em Camaquã rolou um troço muito legal, cara. Quem organizou foi um cara chamado Marlon, que até a gente virou super amigo e tal. Ele colocou 200 crianças no auditório do Sesc para uma sessão de introdução de rock and roll para as crianças. Então vou colocar algumas imagens aí na tela para vocês verem. Mas vocês não estão ligados como essas crianças gritavam ouvindo rock. Aí colocou a cena dos Minions tocando Eruption do Van Halen e aí quebrando a guitarra depois, e eles indo à loucura. E aí depois, né, temas de Queen em desenho, e as crianças conheciam tudo. Isso me fez pensar o quanto as pessoas, às vezes, por não ter contato com o rock, acabam não se interessando, porque não sabem que aquilo existe direito, só sabe mais ou menos por cima o que é. E quando a gente, criança, né, que tá tão aberta a tudo, gosta de energia, gosta de coisa que choque, né? E foi muito legal ver a reação das crianças nesse auditório aí, vendo o telão com a música e depois ouvindo guitarra. Cara, foi uma das coisas mais legais que eu fiz, não só nessa tour, mas acredito que na minha vida inteira, assim. E aí também esse dia tinha uma baita de uma estrutura, o Marlon colocou o telão atrás de mim com a própria imagem do Guitar Show, né? Então, cara, me senti Metallica, assim, tá ligado? Quando Metallica tá tocando, tá o telão lá atrás, mais ou menos essa vibe, assim, foi muito foda. Aí depois em Santa Maria foi massa também, em Porto Alegre, cara, foi muito foda, que toquei com meus dois amigos, o Abel Camargo do Ibra e o Renato Osório, que também era do Ibra, né? E ele produziu meus dois primeiros discos. Renatão mudou minha vida musicalmente em vários sentidos, cara. Aí parti depois disso aí pra minha cidade natal, Bagé, rever meus amigos, minha família em geral, né? E também em Bagé, antes que eu esqueça, a RBS TV, que é a filial da Globo no Rio Grande do Sul, foi lá em casa para fazer uma matéria comigo sobre a técnica de reverse stepping, que recentemente foi lançado um vídeo instrucional pela Guitar World, que é a maior revista do mundo, né, de guitarra. E eles foram lá pra gente fazer uma entrevista sobre isso, falar sobre o meu show em Bagé. E também essa matéria no final passou pro estado inteiro no sábado, dia 13 de setembro, que foi muito, muito, muito foda. Só que esse evento de Bagé, eu organizei uma casa de festa mesmo, uma casa de show pra fazer um troço grande. Então até o lance de eu não chamar, normalmente o pessoal guitarrista chama de workshop o evento. Eu curto chamar de guitar show, porque justamente eu curto, quando eu pego guitarra e toco num palco, dar um show, não ficar falando e me palestrando, tipo, também troco uma ideia com a galera, mas é uma coisa mais tipo como os caras falam no meio de show, fala sobre uma coisa ou outra ali, dá um alô, levanta a galera e segue o baile, né? E é isso que eu queria fazer, ter essa energia, tipo assim, de olhar no olho das pessoas, tipo, pô, uma performance, tá ligado? E em Bagé era o lugar perfeito pra isso, porque eu sei que tem demanda das pessoas, né? Como eu sou de lá, bastante gente me conhece, e eu acreditei e organizei o evento por mim mesmo. E foi, cara, um baita de um sucesso. Lotou assim, até vou colocar algumas imagens aí pra vocês. Deu um estresse do caramba, assim, porque como não tinha produtora, era tudo comigo. Ainda bem que eu tive uns 3, 4 dias na cidade só pra me dedicar a isso, colocar o nome nas mesas. Tinha mesa, tinha pista, mezanino. Era uma festa com diferentes setores, com bar, então teve que contratar gente pra cuidar do bar. E toda essa coisa deu um estresse foda, assim, mas foi um baita de um aprendizado pra mim. Ainda mais depois vendo, né, o quanto o pessoal me quer bem e prestigia o que eu faço, estando longe já faz um tempo. Sempre várias das mesmas pessoas vêm em todos os eventos que eu faço lá. Então foi muito foda. Também no dia tocou o meu brother, que é, cara, um dos meus melhores amigos da vida, o André Garcia. Ele tem um projeto de pop rock que é muito foda. E também a banda chamada Grind, que é um Alice in Chains cover, também amigos que, cara, conheço desde 12, 13 anos, quando eu comecei a entrar na cena de rock lá em Bagé, né? Então, cara, foi muito, muito foda. Se tu tá assistindo isso aqui, tu foi nos eventos, cara, muito obrigado, significa muito, e pode ter certeza que
Foi a terceira tour de muitas aí que vão vir ao longo dos anos, e cada vez mais vamos tentar, né, melhorar a produção, melhorar, né, tudo, o formato. Inclusive já estou pensando em alguns próximos eventos para ano que vem, né, pra gente fazer isso aí. E agora, para fechar o vídeo, eu vou anunciar quem ganhou a LTD MT-130. Se tu não sabe, tava rolando um sorteio nessa tour, onde eu anunciava no microfone, né, que o pessoal que tirasse uma foto ou fizesse um vídeo do evento, postasse no feed do Instagram com 3 hashtags. Hashtag Luiz Calil, hashtag Pride Music Shop, que é quem tá dando essa cortesia da guitarra, que é representante da ESP hoje no Brasil, é a Pride Music Shop, e também ESP Brasil, hashtag ESP Brasil. E, cara, mais de 100 pessoas participaram, muito do caralho isso, fiquei super feliz com o engajamento nessa ação aí, e, né, também muito feliz em poder proporcionar isso para uma pessoa ganhar uma guitarra LTD, que no Brasil a gente sabe que não é fácil conseguir dar isso de graça para uma pessoa. Então, eu acabei de fazer o sorteio aqui, tá passando na tela, inclusive, para vocês verem que não tem maracutaia, e quem ganhou foi o @LeoBantiRosa, tá? Léo, eu vou entrar em contato contigo. Parabéns pela guitarra, cara. Tu vai poder inclusive escolher a cor dela. Tem 7 opções de verde, branco, azul, vermelho. E o pessoal da Pride Music Shop vai entrar em contato aí contigo pra mandar pra tua casa essa guitarra. Parabéns, cara. Foi um privilégio aí poder, né, ser o host desse sorteio e, né, oferecer isso para todas as pessoas que foram. Muito obrigado tu que postou aí. E na próxima, com certeza eu vou bolar alguma coisa, porque eu sempre faço esse tipo de sorteio. Já sorteei captador, essa vez foi guitarra. Então tu que postou aí e não ganhou, não fica triste, que na próxima provavelmente eu vou fazer uma coisa tão legal ou mais legal que isso, tá? E galera, mais uma vez obrigado por assistir o vídeo aí. Não esquece de se inscrever no canal, dar o like aqui no vídeo, que isso ajuda o YouTube a entender que o vídeo é relevante. E também, se tu foi em algum dos eventos, comenta aqui qual a cidade que tu foi e o que tu achou, tá bom? Muito obrigado, tamo junto, valeu!